falar, essa autoridade fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade que em 1986 você compôs aquele samba? Foi 97. Foi 97? 97. 1997, onde eu já... Canal, toca aí! Canal, toca aí! A gente veio um pouquinho estudado. A gente veio um pouquinho estudado. Aí eu já... Mas esse não foi o primeiro. Esse foi o primeiro de grande repercussão. Vamos voltar então um pouquinho. Vamos ao seu começo. Como é que você começou a escrever? Eu gosto desse cara. Gosto desse menino. Ô, Juninho, então vamos lá. A história é a seguinte. No Morro do Engenho da Rainha, existiu o Guará, que é meu mestre. Certo? Lembra que eu falei do Guará? Uhum. O Guaraci, até hoje, para mim, foi o grande artista do nosso morro. O grande, que levou mais o nome do Engenho da Rainha aí, Sorriso Aberto, essas músicas, Papo de Nego João e tal. Quando eu tava em 86, bater a história aí, 85, 86, já arregaçando um cavaquinho, com poucas notas, tá? Com poucas notas. Já não era estudado, não. Só Dó maior, Fá maior e achava que era o melhor. Mas eu tinha aquela velocidade de neguinho preto do pé russo, sabe? De jogar futebol e sair de noite todo russo sem tomar banho, aquele bagulho, né? Então ele me pegou, eu fui escolhido dele, morro. Eu não sabia que seria, de repente, o sucessor. Hoje, ser um nome de grande referência no Morro do Engenho da Rainha e até no samba, ter um pedacinho de reconhecimento. Aí ele me pegou e começou a colar em mim. Aquele mestre, eu era do Morro, ele também, ele começou a me pegar, me levar para alguns lugares e eu encantado. Cara, o grande poeta do Morro me abraçou, moleque novo. O Guará me levou para andar de metrô, nunca tinha andado de metrô. Me levou para tirar a minha primeira carteira musical, entendeu? Me levou para uma associação, me ensinou o que era associação, e ele me chamava de Binha. Binha. Olha o poeta como me chamava, Binha. E eu, o machismo de moleque novo, não, sou o Binho, rapaz. Não chama de Binha, não. E eu caía na pilha. Mas hoje eu entendo que a forma do cara, o cara era tanta poesia que ele me chamava de Binha, e me chamava com poesia. Ele falava, Binha. Era assim que o Guará me tratava. Eu até arrepiar. Binha, vamos fazer isso. Chama o Binha. Binha. Eu ficava puto. Aí o Beto Sem Braço, Binha. Mais um. Bandeira Brasil, Binha. Esses três caras me chamavam, fera, me chamavam de Binha. E eu ficava irritadinho. E é onde era moleque, rapaz. Era moleque, a gente sempre foi de briga, né? Pé no chão, a gente foi de porra. Naquela época existia uma virilidade, né? Entendeu? Entendeu, Julinho? Aquele negócio. Naquela época eu não podia, passar a mão na bunda e sair na porrada, né? O cara assim... Xingou a mãe, se cuspir aqui, xingou a mãe, né? Pum, xingou a mãe. Aí o cara me chamava de Binha. Ficar todo... Mas enfim... Aí o tempo vai, o tempo vem, eu achei que já era quase o bambambam que estava chegando. E o mestre fez uma coisa, eu vou chegar onde você quer, em 97 ainda. Tá? Ele me mostrava muita coisa dele, que até hoje não foi cantarolada por aí. E ele me deu 2 lições. No final ele já estava, não vou dizer de saco cheio, ele já estava assim, como o mais velho faz com o mais novo, ele já estava, tipo, me deixando... vou deixar. Sabe quando a gente fala pro filho da gente, cansei de falar, agora tu vai. Vou deixar a vida te bater. E ele deixou o samba me bater, porque o samba bate, tá, gente? Não parece não, mas bate. Samba bate. E ensina, tá? Pra quem quer aprender. Então a minha pancada do samba foi essa. Eu apanhei e aprendi. Como é que eu apanhei? A primeira coça que eu tomei, quando ele foi na minha casa, estava passando Fantástico já na época. O morro tava um frio de noite, aí ele foi lá e tocou na porta, bateu na porta de casa. Ainda tinha aquela janelinha, lembra aquela janelinha que abria? Não era o olho, sim, era uma janelinha. Uma janelinha pequenininha. Aí abria a janelinha, aí minha mãe abriu a janelinha. Ô Binho, tem um moço te chamando aqui. Quem era o moço? Guaraci Santana, meu mestre. Aí eu fui lá, larguei o prato de comida. Ô Guará, como é que você tá, mestre? Eu sem paciência nenhuma, que eu achava que era o rei já. Aí ele, Binha, ó a escuridão, ó a friagem. O cara fez assim, Binha,
vem aqui fora que eu quero te mostrar um negócio que eu estou fazendo para nós, para a gente. Aí eu deixei a família, peraí que eu vou lá fora, saí cheio de pose, cheio de marrom. Aí andamos no corredor, aqui é o portão. Quando chegou lá no portão, um frio, ele com papel de pão, escrito um pedacinho, ele ia cantar, ele fez assim, outra lição. Volta lá, pega o cavaquinho. Eu, porra, mestre, vai descansar. Você tá cansado, uma hora dessa, tá pernoitado, vai descansar. Pega lá, meu afilhado, meu sobrinho, pega o cavaquinho. Voltei cheio de marra. Vou lá pegar o cavaquinho, peguei o cavaquinho. Quando peguei o cavaquinho, ele estava me dando a última lição, tá? Ele me dava uma música e eu não entendi a genialidade daquele cara no momento e perdi aquela música. Poderia ser o meu maior sucesso, mas não foi. Eu fiquei com isso guardado até eu fazer 50 anos. Dali, quando eu vi que aquilo aconteceu, eu passei a escrever. Por causa dessa parada, eu falei, não, tem que ser compositor. E eu fui compositor, virei compositor por causa desse fato. A parada foi essa daqui, ó. Vou contar. Canal Toca Aí. Pega essa parada aqui. Só vou só um pedacinho assim, ó. Aí ele cantava assim. Logo eu, o meu sorriso aberto, o paraíso certo, a vida melhorar. Malandro desse tipo que balança, mas de qualquer jeito vai ficar legal. Pra nivelar a vida em alto astral. Cantaram logo assim. Ignorei. Caramba. Perdi. Então, dali, isso aí foi bem lá atrás. Quando chegou em 97, despretensiosamente, já tocava um pouquinho melhor.